noite, gente. Boa noite. Alegria estar aqui novamente para a gente conversar, fazendo juntos a reflexão sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, mas principalmente sobre os nossos atos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente tem feito na prática nas nossas vidas e aquilo que a gente tem deixado de fazer. Antes de iniciar, queria deixar esse convite. É muito importante a presença de vocês, que vocês estejam com a gente no próximo dia 30, às 20 horas, ao sábado, às 20 horas, lá na Vila da Fraternidade Nova, lá na Engenho Silvio Chimizo, a gente vai ter a palestra musical do Plínio. Quem é mais antigo de doutrina de espiritismo já conhece, é um cantor maravilhoso. Quando a gente fecha os olhos, a gente vê muito a voz do Roberto Carlos cantando um conteúdo muito legal aqui. O tema é Jesus, o Filho do Homem, e é uma realização conjunta, isso que é muito bom, das casas espíritas de Andradina. Todo mundo trabalhando em conjunto para trazer essa palestra, né? Que para nós às vezes é tão difícil aqui, nós somos tão longe da capital, é difícil de trazer as palestras aí importantes, né? A gente só queria fazer um pequeno parênteses aqui. Todo dia que a gente chega lá, nós vemos a placa com o nosso logotipo. Eu já expliquei uma vez aqui para o pessoal, né? Tem gente que é mais novo, então a gente aqui deve nos lembrar, sempre que nós chegamos lá, uma mensagem, né? Espiritismo, essa é a videira que está lá na primeira página do Livro dos Espíritos. Caridade, fora da caridade não há salvação, a espiga de trigo, né? No centro, o sol maior do amor que Jesus nos ensinou. E aqui embaixo, a gente remete a duas passagens do nosso patrono, Paulo de Tarso. A primeira é quando ele está entrando em Damasco, que diante da luz do Cristo, ele se vê cego. E nós também, muitas vezes, não estamos, né, preparados para a luz que vem do Pai. Então, às vezes, a gente precisa, né, se proteger, enxergando, entendendo pouco a pouco. Mas o próprio apóstolo Paulo nos diz, numa das suas cartas, o que hoje vemos apenas pela sombra e pelo reflexo, um dia veremos frente a frente. Então, a gente está aqui exatamente para isso, reconhecemos nossas imperfeições, mas para fazer essa caminhada, para um dia olhar para essa luz frente a frente. E hoje, queria conversar com vocês a respeito desse sentimento aqui, de culpa. O Chico, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que a noção que a gente tem da culpa nos traz um séquito, né? Quer dizer, um acompanhamento, uma procissão de perturbações que são consequências da culpa e que nos provocam desequilíbrio, principalmente pelo remorso de que sejamos portadores. Esse sentimento de culpa nos é causa de muitos tormentos. E será que nós, né, já sentimos esse
esse sentimento, né, de culpa, de remorso? Será que em algum momento nós já sofremos por conta dele? Porque a questão da culpa, vamos começar por ela, né? Já é alguma coisa arraigada nas nossas crenças, né? Nós crescemos ou viemos de algum momento aprendendo que já nascemos culpados, né? Já nascemos portadores de uma culpa que se chamava de pecado original. Então, estamos aqui para sofrer de repente por um pecado que foi cometido pelos nossos antepassados. E será que essa noção de culpa que nós trazemos tão arraigado no nosso ser, será que ela é verdadeira? Né? Eu só vim aqui, esse mundo é só sofrimento, né? A gente só vem aqui para sofrer. Será que essa noção é verdadeira, né? Será que trazemos esse pecado original que nos leva a sofrer? Primeira coisa é a gente entender pecado, tá? Porque a doutrina espírita não nos dá um outro entendimento desse termo. Não é lá esse pecado que veio dos outros. Primeiro que pecado é derivado dessa palavrinha aqui do grego, que significa, na verdade, errar o alvo, desviar-se do caminho. Tá? Errar o alvo, desviar-se do caminho. Essa é a tradução lá de pecado, que a gente depois faz uma interpretação toda nossa disso. E aprendemos também que Jesus redime o pecado do mundo, que ele veio para tirar o pecado do mundo, ou seja, para assumir os nossos pecados. Será que essa noção também é verdadeira? Claro, Jesus nos traz um ensinamento, uma fórmula muito importante para nos ensinar a tratar com o pecado, né? Com os nossos erros e os erros do próximo, é claro, né? Durante toda a sua trajetória, ele nos dá lições de perdão, né? Por exemplo, quando ele se encontra com Maria Madalena, com Maria de Magdala, e ele, em vez de condenar, como faziam os homens da época, o que ele fez? Ele a perdoou, dizendo àqueles homens: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E depois, para Madalena, ele diz: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. E em vez de proferir uma condenação, o que ele disse? Deu a oportunidade e a direção. Siga e não tornes a errar. É diferente da condenação que os homens da época proferiram em relação a ela, né? Então, Jesus já nos vem, nos evangelhos, trocar a noção que nós temos, né? E essa palavrinha aqui é lapidação, lapidação para uns na época era atirar pedra, né?
Porque lápide é de pedra. Lapidação para eles era atirar as pedras. E Jesus veio mudar para nós o sentido dessa palavra. Lapidação é olhar para os nossos próprios defeitos, não atirar pedra nos outros, mas remover de nós a crosta de imperfeições, né? Termos olhos para os nossos defeitos e não para os defeitos dos outros, enxergarmos a trave que está no nosso olho em vez de ficar procurando o cisco no olho do outro. Jesus nos traz toda essa maravilhosa lição. Como diz o Chico novamente, o Emmanuel através do Chico, é por essa razão que Jesus nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários enquanto estamos com Ele no caminho, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sob o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Ele dizia, perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. Olha, quanto que é 70 vezes 7? 490. 490. Mas é 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. E aí, o Chico nos acrescenta cada ofensa. Tá? Cada ofensa a gente perdoa 70 vezes 7. Ou seja, se a gente perdoar, a gente não vai ter mais a condenação, né? A gente vai fazer da nossa natureza o perdão. Então ele traz para nós no Evangelho o remédio para esse sofrimento que nós atravessamos pelo sentimento de culpa e pela falta do perdão. O perdão que o Cristo nos ensina é para nós a libertação. A libertação de tanto mal que às vezes nos mantém presos e não nos permite avançar na nossa evolução. Mas será por quê, que nós ainda temos tanta dificuldade? Porque 2000 anos depois, a gente ainda não conseguiu colocar em prática essa recomendação de Jesus. E aí, o que o Emmanuel, através do Chico, nos sugere é exatamente o que está lá no a primeira transparência. É a nossa noção da culpa que não nos permite termos esse comportamento de perdão, de benevolência para com o próximo e para conosco mesmos. E, acabando por provocar tanto sofrimento para nós todos. Porque se nós buscarmos o nosso comportamento no dia a dia, nós vamos falar assim, olha, quando a gente tem algum sofrimento ou alguma dificuldade, todo mundo tem alguma coisa, algum culpado, Para quem é católico, a culpa é do demônio. Para quem é evangélico, a culpa é do inimigo. Para quem é místico, a culpa do que acontece é de quem? Dos astros, Nossa, estava escrito nas estrelas, a influência
como é que é? Da conjunção de Marte com não sei quem, né? É do horóscopo, essa coisa toda. Para quem é ateu, a culpa é do acaso, né? Ele não acredita em Deus, então as coisas que acontecem, sei lá por quê. E para quem é espírita? Quer dizer, todo mundo arruma um culpado pelo que acontece. E para quem é sábio? E é a sabedoria que a gente está tentando buscar, né? Quem é sábio começa a desconfiar que existe uma grande chance da culpa ser sua, das suas escolhas, dos seus erros, né? Dos seus pecados, e a dificuldade e o sofrimento que a gente atravessa é porque a conta começou a chegar. Quer dizer, a consequência, começamos a colher aquilo que nós plantamos, né? E aí, o doutor Alírio Cerqueira, que é um médico, psiquiatra, terapeuta, que foi presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, lá em Cuiabá, ele tem um trabalho muito legal que chama Terapia do Perdão. E nesse trabalho da terapia do perdão, ele nos propõe uma reflexão muito legal que nós vamos fazer junto. Culpa e desculpa. Como que é o nosso comportamento diante dos nossos erros, né, que a gente chama de pecado? Dizer que a gente fica sempre muito preso a esse comportamento de culpa e desculpa. E isso nos dificulta muito. Na raiz desse problema está o que nos diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 785. Vai sempre estar o maior obstáculo do progresso, que é o egoísmo. E nós vamos ver que na raiz disso está realmente o nosso egoísmo. Porque perante as dificuldades e os erros, nosso primeiro comportamento tem sido sempre apontar algum culpado. Vamos achar alguém que seja culpado pelo que está nos acontecendo. E partimos para aquele nosso comportamento de julgar os outros sem saber, né, do que realmente acontece, do que realmente vai pelo coração do próximo. E nesse trabalho dele, ele toma por base o Evangelho de Mateus, capítulo 18, que é aquela parábola do servo que era inclemente, né? É aquele servo que devia uma grande quantia para o seu senhor, e o senhor falou: olha, então agora eu quero receber. Ele falou: mas eu não tenho para pagar. E aí o senhor falou: então nós vamos vender tua família, ou a tua esposa, teus filhos, para pagar as tuas dívidas. Ia ter uns aí que até queria que vendesse a esposa, né? Mas mas os filhos não, né? Mas aí, o que ele falou? Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, tal, me dá uma chance aí que eu vou te pagar. E o rei, o senhor dele, perdoou a dívida. Perdoou e falou: pode ir, está perdoada a sua dívida, que era bem grande. Aí ele sai, encontra um que devia para ele. E não era nem 10% do que ele devia e tinha sido perdoado. O que ele fez? Pegou o sujeito com o colarinho
Ele falou, vem cá que você está me devendo. Vem me pagar aqui. Só que o Senhor, o rei, ficou sabendo. E falou assim, ó, traz ele de volta aqui. Traz ele aqui, porque olha o que ele está fazendo com o irmão dele, que deve nem uma partezinha do que ele me devia. E aí, ele, foi atado às suas mãos, jogado para fora da cidade e entregues, dependendo da tradução, fala dos atormentadores, ou fala dos... Quando alguém judia dos outros, os carrascos. Então ele foi entregue àqueles. Ele entregou-se aos atormentadores. Então, o doutor Alírio nos coloca uma visão muito importante para a gente entender. Quem são esses atormentadores, aos quais foi entregue aquele servo inclemente? Quando nós somos movidos por um sentimento de ódio, se for em relação ao próximo, nós somos entregues a uns atormentadores chamados mágoa, ressentimento. Quando nós não perdoamos a nós mesmos, nós somos entregues a uns atormentadores chamados culpa, remorso, e todos esses, nos impõem sofrimentos muito grandes, nos causam muito mal, esses atormentadores. Por que, então, que acontece isso com a gente? Porque nós temos esse comportamento de não nos perdoar ou não perdoar o próximo. Segundo ele, nós somos tomados por um sentimento que ele chama de culpismo. O que é culpismo? Nós estamos treinados e viciados em raciocinar desse jeito: julgar, condenar e castigar. A nossa cabeça funciona nesse ciclo aqui: julgamento, condenação e punição. Para os erros do próximo, e aí a gente, com o mesmo peso que a gente julga o próximo, nós somos julgados pela nossa própria consciência. E aí, usamos desse mesmo mecanismo conosco mesmos. Julgamento, condenação e punição. Essa é a nossa forma de agir. E quando a gente age desse jeito, o que acontece com a gente? Remorso, culpa, se torna um peso muito grande para nós carregarmos. Torna um peso quase insuportável para nós carregarmos. E nós, que não somos santinhos, que somos ainda muito egoístas, qual que é a nossa primeira atitude? Vamos jogar o peso nas costas de outro para carregar.
Quando a gente tem esse comportamento, vivendo nesse mecanismo de culpa, condenação, né? O que a gente procura fazer? Vamos terceirizar, né? Eu falo para você, a culpa é sua, você fala, não, a culpa é dele, e a gente vai terceirizando a culpa, nós vamos achando culpados. E o último? Hã? O último da fila. Que não tem que culpar ninguém. Eu não quero ser o último da fila, não. Está lascado. A gente acaba, né, culpando os outros. E nós usamos esse mecanismo com muita constância, né? Se a gente faz alguma coisa errada, como diz a história, né? Se a gente leva uma multa de trânsito, a culpa é de quem? Do guarda. A culpa é do guarda. Não é nós que estávamos correndo. A culpa é do guarda, que, sei lá, estava escondido, alguma coisa desse tipo. E em muitas outras situações, né? Se a gente se irrita, a culpa é do chefe, a culpa é da mulher, do marido, da sogra, a culpa é sempre de alguém. No nosso comportamento egoísta, difícil é admitir que a culpa seja nossa. E aí a gente aciona um outro mecanismo de defesa do nosso egoísmo, o desculpismo, né? Ou a gente vai nessa da culpa e passa, ou a gente assume o desculpismo. Julgamos, aí a gente arruma justificativa. Olha, eu fiz isso, aí a gente vai aquelas coisas mirabolantes, né? Aquelas justificativas. Como dizia um amigo meu, se você não conseguir explicar em 5 segundos, nem tenta. Nem tenta, porque vai ficar pior, né? E aí, a gente cai nesse fosso aqui, que é da irresponsabilidade. Sempre movidos pelo comportamento do julgamento. Justificativa e responsabilidade. Tem até um professor, Léo Cunha, que com base nas peripécias dos alunos dele, ele escreveu um livro. E seria muito apropriado para nós. É Manual das Desculpas Esfarrapadas. Porque, às vezes, as justificativas que a gente arruma para as coisas, para os nossos erros, são desculpas bem esfarrapadas, né? São desculpas bem esfarrapadas que a gente arruma, às vezes, diante dos nossos erros. Muitas vezes a gente tenta disfarçar, fazer igual a avestruz, né? É vontade de enfiar a cabeça no buraco assim e não deixar ninguém ver, a vergonha, né? Ou, o que é mais comum, varrer para debaixo do tapete. Vamos tentar dar uma escondidinha aqui, né? Ninguém vai nem ver isso aqui que eu fiz, né? Ninguém vai nem perceber as coisas que eu fiz errado, em coisa que existe algum erro que permaneça encoberto na terra. Então a gente assume esses comportamentos exatamente pelo nosso egoísmo. Porque nós queremos nos preservar. Nós queremos... já pensou se as pessoas ficarem sabendo que eu fiz isso?
que eu cometi um erro desse, vão falar o que de mim, né? Oh, mas logo eu vou cometer um erro desse e a gente não admite que erra, não admite os nossos deslizes. E entramos nesse tipo de comportamento, porque temos arraigado essa noção de culpa, de condenação, de pecado. E aí, a doutrina espírita nos traz, né, através das suas obras básicas e complementares, do Chico Xavier, do Divaldo, de tantos outros, uma noção diferente, uma proposta diferente desse raciocínio. Não ficarmos simplesmente no julgamento, nas culpas e nas desculpas. Nos propõe o livre arbítrio, a nossa capacidade de escolhermos o nosso caminho, não por culpa dos outros, por escolha própria nossa. Nós trilhamos por um caminho ou por outro. Vejam que proposta maravilhosa que nos traz a doutrina espírita, diferente daquele comportamento que a gente traz arraigado na nossa mente, no nosso comportamento. Lá na Gênesis está escrito assim: com a pré-existência, quer dizer, com as vidas anteriores, com a reencarnação, o homem traz ao renascer o germe de suas imperfeições. Esse é o verdadeiro pecado original. Nascemos com alguns pecados, né? A gente já vem de fábrica com alguns pecados? Vem. Mas são os pecados do Adão e Eva ou dos nossos antepassados? Não, né? Ninguém paga o pecado dos outros. Mas é que nós trazemos das outras encarnações os defeitos, os erros. Nós trazemos das outras encarnações. Então, o que o Espiritismo nos coloca como pecado original, que às vezes a gente não encontra aqui nessa existência a causa dos nossos sofrimentos, é porque nós trazemos de outras existências, não porque nós estamos purgando ou expiando o pecado dos outros. Cada um sofre a pena das suas próprias faltas, mas cada existência nos oferece os meios para redimir, reparar e progredir. Cada encarnação nos oferece essa oportunidade, a nós e ao nosso próximo. Aquele que errou conosco, aquele que nos deve, aquele que nos prejudicou, também tem de Deus a oportunidade de redimir, reparar e progredir. Portanto, não cabe a nós proferirmos a condenação, não cabe a nós atirarmos as pedras, condenarmos o próximo, mas sim oferecermos o perdão e a oportunidade a ele. A justiça humana ainda não alcança isso, e a gente comentou isso na nossa última conversa. Castiga o crime pelo crime. A justiça divina, as punições correspondem à oportunidade de progresso. As dores nos movem para a mudança. Então, a gente substitui aquela noção que a gente tem de culpa, de julgamento, pelo que a gente chama de ação responsável, causa e efeito,
ação e reação, plantio e colheita, né? Onde a gente tem aqui a responsabilidade, o arrependimento, a autoanálise ou a reflexão, o aprendizado. Alguém aqui aprende assim de um estalo? Ou a gente precisa treinar, Repetição. repetir muitas vezes para conseguir aprender? Não dá para falar que a gente aprende assim, né? Ninguém aprende coisas. É necessário um processo de aprendizado e às vezes errar muitas vezes. Aprendermos e aí reparar. Olha como o ciclo da gente muda em relação aos nossos erros e aos erros do próximo, com a proposta da doutrina espírita. E aí, assumindo esse comportamento, nós vamos nos livrar de muitas das nossas dores, das mágoas, das lágrimas, do rancor, porque essas são feridas no coração de quem não aprendeu a perdoar o próximo ou a si mesmo. E quando a gente realmente aprender essa lição, nós vamos sair desse ciclo. Não vai ser nem de culpa, nem de desculpa. Nosso comportamento não vai ser o da culpa, nem da desculpa, mas vai ser da consciência, ou seja, conhecermos a nós mesmos, conseguirmos ver os nossos erros, assumirmos os nossos erros, que o egoísmo não nos impeça de reconhecer os nossos erros, arrependimento sincero e reparação. A doutrina espírita nos convida a sairmos do sofrimento, que às vezes nos causa até doenças físicas. Aquele sofrimento do remorso, da incompreensão, da mágoa, daquele que não sabe perdoar, que alimenta essa noção de culpa, ou de culpa sua, ou de culpa do outro, e fica nesse ciclo de julgamento. O Espiritismo nos convida a assumirmos esse outro comportamento. Rocha, muitas vezes você nem julga, você já vai na crucificação direto. Já. Não faz nem julgamento. Já crucifica direto. Já vai na execução da pena, né? Essa é brava. Seria como na justiça humana, você pula o processo, não dá direito à defesa e já executa a sentença, né? Você já vai pro finalmente. Já vai se livrando do... Porque já que a culpa é do outro mesmo, né? É um comportamento realmente muito egoísta. Então, que a gente possa pensar nisso. Que a gente possa refletir realmente como que está o nosso comportamento hoje em relação a isso. Eu também fico nesse ciclo procurando quem que é culpado disso, quem que é culpado daquilo, do que acontece ao meu redor, do que nós fazemos ou deixamos de fazer. A culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é de quem? Olhou feio pra gente. Né? Nós mesmos brasileiros temos muito essa culpa, né? A culpa é sempre do governo. Tudo que acontece, a culpa é do governo. Mas e eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou fazendo a minha parte? Ou estou esperando ele fazer? Será que eu, na hora de tomar algumas atitudes, eu tomo as atitudes que têm que ser tomadas, ou eu fico
Esperando. na conveniência, né? E eu não vou me queimar, né? Vai que eu me prejudico depois, então deixa o outro ir lá, né? Como a gente diz a história, tira a batata quente com a mão do outro. É mais fácil, né? Do que termos as atitudes. Sim. Então, espero que a gente tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho, né, da proposta. Esse tema é muito rico, essa lição, esse ensinamento do Dr. Ali a respeito da terapia do perdão, tem muita coisa, um conteúdo muito vasto. Se vocês tiverem a oportunidade de buscar, tem na internet, tem livros, é muito interessante. É todo um direcionamento, né, um caminho de reflexão para que a gente se livre de muitos sofrimentos. Como diz, vamos voltar aqui. Reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma. Então, quantos desequilíbrios, quantas doenças que nós temos do corpo e da alma não são frutos desse comportamento, dessa forma de pensar. Quantas pessoas não ficam doentes por causa de remorso ou de mágoa? Eu acho que essa palavra perdão é bem marcante assim, viu? Não é tão fácil a pessoa